Bom dia, amigos. Vamos lá? Resolver um probleminha que envolve o tema Teorema de Pitágoras. Uma questão que caiu na FUVEST, né? Vestibular muito popular, muito conhecido, muito procurado, inclusive, né? Que é a porta de entrada de uma excelente faculdade, que é a Universidade de São Paulo, é a USP. Certo? A questão da FUVEST diz o seguinte: um trapézio retângulo, né? Por que eu coloquei retângulo? Eu tinha esquecido de colocar esse título quando eu transcrevi aqui a questão, e isso é importantíssimo, né? Isso é a chave da questão, né? Então, um trapézio retângulo tem base 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é... Qual é o perímetro desse trapézio? Então, o primeiro passo é: o que é um trapézio? Segundo, o que é um trapézio? É retângulo, certo? O que são as bases do trapézio? E depois, o que é a altura do trapézio? Né? Tudo isso estando bem definido na nossa cabecinha, aí a gente consegue fazer um trabalho bacana. Tá? Então, primeiro, o que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero, uma figura plana que tem 4 lados, sendo que 2 são paralelos. 2 são paralelos. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos imaginar que eu traço aqui 2 retas, né? Olha aqui. Uma reta A e aqui uma reta B, paralela A. Tudo bem? Então, reta A, reta B. Para desenhar um trapézio, o que acontece? As bases do trapézio, aliás, aproveitando para falar o que são bases, as bases do trapézio são os lados paralelos. Então, vamos juntar as informações. O que é um trapézio? Uma figura plana de 4 lados, sendo que 2 lados são paralelos. Estes lados paralelos é o que nós chamamos de base. Tá bom? Então, eu vou desenhar um trapézio aqui entre as paralelas, tá? Esse trapézio vai ter 2 lados paralelos, que são as bases, né? 5 e 2. E como ele diz retângulo, olha o que acontece, gente. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um lado do trapézio, né? Fortalecer aqui um lado do trapézio. Vou descer aqui, olha, a altura, que é a distância entre, né? A distância entre as bases é o que nós chamamos de altura. Retângulo tem um ângulo reto. E aqui eu desenho a outra base do trapézio. Tá bom? Então, vamos fechar? Aqui está o nosso trapézio. Então, isso é um trapézio. Por quê? Uma figura que tem 4 lados, certo? Por que eu posso chamar trapézio? Porque tem 2 lados paralelos, tá vendo? 2 lados que estão dentro dessas retas, né? A e B. E por que retângulo? Porque um dos lados aqui, olha, transverso, né? Tem 2 lados que são transversos, que não são paralelos. Um deles forma 90 graus com as bases. Certo? Então, eis aí um trapézio retângulo, tá? De bases 5 e 2. Como eu disse, os lados paralelos, e sempre eles são chamados de base em um trapézio. Então, se eu tenho bases medindo 5 e 2, essa base é maior que a de cima. Se a de baixo é maior que a de cima, então eu vou aqui embaixo, olha, falar, opa, essa basezinha aqui, ó, essa basezinha é a que eu vou designar com medida 5. E a base de cima, que é a menorzinha, medida 2. E, pessoas, galera, sempre, tá, a distância entre as bases é o que nós chamamos de altura. Então, qual é a altura 4? A altura 4 é esse valor, certo? Olha que coisa interessante, né? É bem típico de questão de vestibular, questão bacana, teórica, né? Porque o tema é Teorema de Pitágoras, a gente vai trabalhar Teorema de Pitágoras, mas cai geometria, cai trapézio, cai conceitos, né? O que é um trapézio, o que são bases, o que é altura, o que é um trapézio retângulo, o que é um ângulo reto. Olha quanta coisa, né? Quantos aspectos importantes, como é rica a questão, certo? E o que ele pergunta? Depois que eu coloquei os dados aqui, né, no meu desenho, ele pergunta, o perímetro desse trapézio é... Poxa, o que é perímetro? Eis outra questão. Perímetro é a soma dos lados, dos comprimentos dos lados, certo? Então eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 5, falta este carinha. Então, este carinha que falta eu vou chamar de x. Esse é o x da minha questão. Tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Usando o Teorema de Pitágoras. Professor, mas espera aí, Teorema de Pitágoras não precisa de um triângulo retângulo? Sim, precisa. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora, nesse momento. O que vou fazer? Olha, eu vou traçar aqui, olha, uma perpendicular exatamente nesse ponto. Vou traçar aqui uma perpendicular. Então, ó, tum, 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 tá? Ou seja, ela vai ser paralela, tá? Esse segmento perpendicular, então, opa, forma 90 graus, ele vai ser paralelo a este daqui. Por quê? Porque os dois formam 90 graus com esta reta B, tá? Os dois formam 90 com esse lado. Então, eles são paralelos. Tudo bem? Consequência.
As paralelas, o que são retas paralelas? São retas que estão sempre à mesma distância, não é isso? Nunca se cruzam, então sempre à mesma distância. Então eu tenho uma aqui em cima, eu tenho a outra aqui embaixo, elas nunca se cruzam. Então a distância sempre é a mesma. Então se eu tenho 4 aqui, eu vou ter 4 aqui também. Então aqui essa medida também é 4. Tá? Olha que interessante. Apareceu aqui então um triângulo retângulo. Olha aqui, vou achurar esse triângulo. Triângulo retângulo. Onde eu tenho um ângulo reto, frente a ele eu tenho hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Esse mede 4 e este, professor? Bom, pensa, se essa distância aqui é 2 e este ângulo também é reto, porque olha, se é perpendicular de baixo e essas duas retas são paralelas, também é perpendicular em cima. Então, se ali mede 2, essas duas retas são paralelas, a distância sempre é a mesma entre elas. Então, 2 em cima, 2 embaixo. Ah, peraí, pro. Se tudo é 5 e esse pedacinho é 2, tudo é 5 e esse pedacinho é 2, 5 tira 2, aqui mede 3. Opa! Então, consegui o meu triângulo retângulo. Olha aqui, meu triângulo retângulo, que é justamente este, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O que Pitágoras falou? Pitágoras falou que a hipotenusa ao quadrado, olha aqui, ó, x ao quadrado, é a soma dos quadrados catetos, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ao quadrado é elevado a 2, né, gente? Vamos lá, então x ao quadrado vai ser igual. O que é 3 elevado a 2? Não é 6. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Sempre 3 vezes 3, 9. 4 elevado a 2, não é 8, tá? 4 elevado a 2 é o quê? É 4, 4 multiplica. 4 vezes 4, 16. Ah, professor, se eu somar isso daqui vai dar 25. Isso mesmo, olha. X ao quadrado é igual a 25. Qual o número elevado a 2? Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 25? Ou, como vulgarmente fazemos, passamos 2 na forma de raiz, né? E raiz positiva. Por que positiva? Porque um comprimento não pode ser negativo. A raiz de 25 é 5. Opa, então eu sei que o x vale 5. Eu posso transcrever esse resultado aqui, olha. O x ele mede 5. Agora sim, eu estou pertíssimo da resposta. Então, qual que vai ser o perímetro? Então, vamos lá. Qual que vai ser o perímetro? Então, ó, perímetro, vou escrever aqui, ó. Perímetro. Eu tinha dito que é o quê? Ele é o valor numérico da soma, né, dos lados. Vamos somar esses valores? Vamos lá? Então, olha, por onde eu começo? Vamos começar por esse. Vamos fazer assim, ó, vou chamar aqui de ponto A, B, C, D. Então, eu vou ter que somar, olha, a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até D, mais a distância de DA. Então, 2 mais B até C, 5, mais C até D, 5, mais D até A, 4. Finalmente, 5, 5, 10. Com mais 6, 16. Certo? Então tá aí. Perímetro é igual a 16. Ok? Valeu, turma. Muito obrigado. Até o próximo, hein?